irmãos, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Estamos começando mais um Senop, Seminário para Novos Pregadores. Seja bem-vindo a mais uma aula. E eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a marcar pessoas que você conhece, que sabe, que gostam do estudo da Palavra de Deus. Divulgue o nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos e venha fazer parte conosco da família do Seminário para Novos Pregadores. Você é bem-vindo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com a sua família e que você tenha uma ótima aula. Queridos, hoje nós estamos dando sequência ao estudo sobre o ministério do nosso irmão Timóteo. Eu quero ler antes um texto da Palavra de Deus que vai servir para embasar a nossa discussão de hoje aqui no Seminário para Novos Pregadores. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós discutimos na última aula sobre esse rapaz, Timóteo. Acredita-se, nessa época em que Paulo escreveu essa carta, ele deveria ter por volta dos 30 anos de idade. Era um jovem filho de uma mulher crente, judia, como nós aprendemos na última aula, e cujo pai era grego. Os nomes da mãe e da avó dele são citados como mulheres de Deus, que criou esse rapaz no temor da palavra de Deus. Aqui nesse texto que a gente leu, Paulo está dizendo que ele foi... a fé que havia nele, era aquela mesma fé, era a herança da fé que havia em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Esse rapaz, esse jovem pregador, esse jovem pastor, desfrutava de um bom testemunho dos irmãos da igreja, em Atos, capítulo 16, versículo 2, e a igreja tinha esse rapaz em alta estima, foi parceiro de Paulo, trabalhou com Paulo. Queridos, ele trabalhou com Paulo pelo menos em 4 igrejas. Ele trabalhou em 4 igrejas importantes, fundadas pelo apóstolo Paulo. Ele trabalhou na igreja de Corinto, basta a gente abrir em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, também. Em Filipos, trabalhou também em Filipos, isso é o que a gente entende quando a gente lê Filipenses, capítulo 2, 19. Trabalhou em Tessalônica, capítulo 3, versículo 2 de 1 Tessalonicenses, e trabalhou nessa igreja de Éfeso, que é a igreja que, quando Paulo escreve essa carta, é a igreja onde ele está. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Mas Timóteo também esteve preso com Paulo. E ajudou Paulo a escrever algumas de suas cartas. Basta a gente abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13, versículo 23, Romanos capítulo 16, versículo 21, Colossenses capítulo 1, versículo 1 e Filemão capítulo 1, versículo 1. Então, esse rapaz, Timóteo, mesmo na sua pouca idade, para aqueles tempos, ele já trazia uma bagagem, já de uma vasta experiência. Então, perceba, vamos estudar hoje sobre a maturidade de Timóteo. E por que a gente vai estudar sobre maturidade? Esse texto que a gente leu, tem 2 coisas que a gente vai observar aqui hoje. Primeiro, ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida. Muito bem. Fé não
fingida. Uma fé sem fingimentos, uma fé, portanto, uma fé autêntica, é uma fé autêntica. Isso quer dizer, uma fé autêntica, uma fé não fingida, é a característica de alguém que alcançou a maturidade. Por quê? A hipocrisia, o fingimento, é uma característica da imaturidade. Mas esse rapaz, o seu caráter era caracterizado por uma fé autêntica, por uma fé não fingida, por uma fé verdadeira, uma fé madura. Então, aqui dá-se o sinal de que Timóteo, não, apesar de ter, para aquele tempo, eu vou mostrar para vocês aqui, porque para aquele tempo ele era muito novo, ou ele era imaturo para a comunidade judaica, e vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mesmo para aquela idade, Paulo observou nele marcas em seu caráter que dizia que ele era um homem maduro, portanto, pronto para assumir o ministério, a obra de Deus. E a gente vai ver hoje aqui que maturidade é algo que é imprescindível para a vida de um pregador. A igreja, quando olha para a gente, ela observa isso. Ela sabe se você é menino e ela sabe se você é maduro o suficiente para transmitir a ela os ensinos da palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente observa nesse texto. A outra coisa que a gente observa é que ele diz que essa fé habitou primeiro na avó, Lloyd, na mãe, Eunice, e Paulo dizia, e estou certo que também habita em ti. Então, essa fé de Timóteo era uma fé que foi construída ao longo do tempo. Era algo de família, nasceu lá na avó, veio pela mãe. E esse rapaz, como a gente dizia na outra aula, ele foi criado nessa fé. E a gente vai observar, a partir do conceito de maturidade, que maturidade não nasce da noite para o dia, claro. Maturidade, ela é processual, ela vem se construindo ao longo do tempo. Você sabe que, infelizmente, a gente tem hoje na igreja muita gente no púlpito, pregando a palavra de Deus, cuja fé não foi construída ao longo de um tempo. Eu digo sempre o seguinte, amados, você pregador que está aí ouvindo a palavra de Deus, um líder não se cria da noite para o dia. Eu digo o seguinte, que um líder, ele é forjado desde o discipulado. Desde o discipulado. Não se forja um líder numa escola bíblica de obreiros. Não se forja um líder num grupo, numa sala de aula, na faculdade de teologia. Um líder, ele é forjado, suas qualidades de líder vão surgindo ao longo do tempo. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que estão fabricando líderes, estão fabricando pregadores, estão querendo que, através de um diploma de teologia, um diploma de um curso que foi feito pela internet, o cara já posa como líder, como pastor, como pregador, como conferencista. Mas a igreja entende isso, a igreja observa isso. A gente tem que entender o seguinte, que a igreja, ela funciona, às vezes, como o termômetro. Agora, quando eu digo como termômetro, não é porque a igreja deu glória a Deus pela sua mensagem, não. Eu falo de uma igreja aqui que acompanha o seu ministério, que sabe quem você é, que sabe em que escola você foi formado, sabe quem são os seus líderes, e, portanto, essa igreja confia naquilo que você transmite a ela no púlpito. Então, esse rapaz, ele não caiu de paraquedas no cenário dos pregadores, de pastores. A fé dele foi sendo construída ao longo dos anos,
E Paulo observou isso. Esse rapaz, ele tem condição de ser o homem que vai levar adiante o meu ministério, que vai preservar a doutrina da palavra de Deus e vai conduzir a igreja. Bem, como nós estamos falando de maturidade, é preciso a gente entender o que é maturidade. O que é maturidade? Os dicionários dizem que maturidade é efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingem completo desenvolvimento. Veja bem, percebe-se por esse conceito aqui, por essa definição, que maturidade, portanto, é um processo. Mas vamos observar a palavra maturidade. Se vocês observarem bem, permitam-me apagar aqui. Se você observar bem, maturidade, você já observou a palavra maturidade? Já observou a palavra maturidade? O que é que vocês encontram na palavra maturidade? Ó, maturidade. Ok? Claro, aqui a gente já sabe que é o quê? Maduro. Ok? E aqui fala de dias de vida, maturidade. A ideia que se tem, portanto, que a maturidade é um processo que se dá, e é um estado de desenvolvimento que se dá com a chegada da idade, do crescimento, né? Cada vez que os anos passam, você vai alcançando, adquirindo a maturidade, através das experiências de vida. Só que a gente tem que observar que esse conceito, a partir da idade, nem sempre pode ser levado em consideração. Irmão Gilmário. Por quê? Porque existem pessoas que chegam a certa idade e elas não alcançam a maturidade. E existem pessoas que são mais jovens, mas que alcançam a maturidade. Aí a gente tem que pensar, a gente tem que recorrer um pouco à psicologia, porque a psicologia, ela defende que a maturidade tem a ver com a emoção, com o controle das emoções. Ela entende que a maturidade é a boa tolerância à frustração e contrariedade. É o que a psicologia chama de maturidade emocional. Tem a ver com aquilo que eu escrevi aqui, porque à medida que você vai crescendo, que os anos vão passando, você vai adquirindo essa habilidade emocional de lidar com as frustrações da vida e com as contrariedades. Você está me entendendo? E o líder maduro, portanto, é aquele que vai saber lidar com todas as frustrações da vida, com todas as contrariedades da vida. Essa aquisição de controle emocional, de controle na hora da adversidade, controle na hora em que a crise se instala, isso chama-se de maturidade. É quando você sabe lidar com as crises, com os problemas da vida. Você sabe lidar com o aplauso, mas você sabe também lidar com o desprezo. Isso chama-se maturidade. Numa outra definição, maturidade é o tempo em que você sabe discernir entre o certo e o errado. Quando você chega a esse nível da vida, você também vai saber lidar com as coisas boas e as coisas ruins, as frustrações, as decepções e as contrariedades da vida. Então, isso é maturidade. Queridos, tem 3 áreas da vida que
o pregador precisa lidar, que o líder maduro, o pregador maduro precisa lidar. A primeira é família. A primeira é família. E eu queria que você deixasse isso bem evidente hoje aqui. Primeiro é família. Eu tenho encontrado alguns irmãos nossos, alguns pregadores, bons pregadores, que não levam em conta essa questão família. E eu queria destacar isso aqui hoje. Por quê? Um líder, um pregador que não estiver bem nessa área, ele não vai estar bem mais em área nenhuma. São duas coisas imprescindíveis: o relacionamento dele com Deus, em primeiro lugar, e o relacionamento dele com a família. Só que para ele estar bem com a família, ele precisa ter um histórico também familiar. Por exemplo, quem foi esse líder, esse pregador na família dele antes do casamento? Outro dia eu, conversando com uma pessoa daqui de Salvador, um pregador, e ele falava-me das frustrações que ele teve na família, das decepções que ele teve na família, com o pai, com a mãe, envolvimento com a traição, com bebida, não é? A violência. E aquilo levou ele, a um certo tempo, a refletir toda essa frustração na família. Porque na família que ele tem hoje, na esposa e nos filhos. Porque enquanto filho em uma casa, vítima da violência, vítima da indiferença, ele tentou transferir tudo isso para a sua família. Dar-se a entender, portanto, que ele não havia alcançado o quê? A maturidade para lidar, saber separar que os sofrimentos que ele teve enquanto filho, ele não poderia levar para dentro da sua família. Então, uma área onde o pregador deve se equilibrar como alguém maduro é dentro da família. Lembra que eu falei aqui que maturidade emocional é saber lidar com os conflitos, é saber lidar com as contrariedades da vida. E se você não consegue administrar isso bem na família, você vai ser um excelente pregador. Mas você vai ser um excelente pregador por algum tempo. Porque vai chegar o tempo em que isso vai refletir diretamente no seu ministério. Então, se você vai refletir nas suas pregações, vai chegar um tempo que você vai perceber que a sua pregação é só um discurso. É só uma falácia. E aí você não vai... seu ministério estará fadado ao fracasso. Então, o líder maduro é aquele que sabe lidar bem com as questões da família. Em segundo lugar, é o ministério. E, em terceiro lugar, com os opositores. Eu queria destacar aqui para vocês uma coisa aqui. Timóteo encontrou dificuldade em se afirmar como um líder maduro. Vocês já ouviram falar na Mishnah? A Mishnah é um conjunto de princípios. Eu vou botar aqui para vocês. A Mishnah é um conjunto de princípios judaico. Eu vou... Mishnah. Alguns escrevem com acento. É uma palavra hebraica e é um conjunto de princípios judaicos. Eu vou só elencar para vocês aqui
Esses conceitos foram a primeira redação desses conceitos foram escritas por volta lá entre os anos 70 e o ano 200 da era cristã. Se você considerar que Timóteo recebeu essa carta de Paulo lá pelo ano 64 e 70, você vai entender que aquele mundo onde Paulo vivia com Timóteo era regido por essas tradições judaicas. E essa tradição judaica dizia que o homem, eu vou mostrar para vocês aqui, alguma coisa interessante. O homem só alcançava a maturidade aos 40 anos de idade. O homem só alcançava a maturidade aos 40 anos. Aos 50 anos, ele vivia a fase do aconselhamento. Aqui nessa faixa de idade, ele poderia aconselhar alguém. Aqui ele alcançava o chamado entendimento. Portanto, essa era a sua fase de maturidade, de amadurecimento. Antes disso, aos 30 anos, era quando ele alcançava a plena força. A plena força. Então, até aqui, Timóteo, acredita-se que quando Paulo escreveu essa carta, Timóteo tinha cerca de 30 anos de idade. Para os judeus, o homem só alcançava a maturidade nessa idade, dos 40 anos. Aí é que você vai entender, abra aí a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, é que você vai entender quando Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Por que Paulo diz isso? Albérico Ribeiro. Por que Paulo diz isso? Ninguém despreze a tua mocidade. Creio eu que seja no sentido de a pessoa ver o valor que ela tem e também, assim, a capacidade de, apesar de 30 anos, quando se refere a Paulo, de enfrentar as adversidades que estavam por vir. Sim, mas um dos motivos pelo qual Paulo fala é porque naquela cultura judaica, a maturidade só se alcançava aos 30 anos, aos 40 anos. Acredita-se que Timóteo tinha, em média, 30 anos de idade. É por isso que Paulo está dizendo: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Veja bem, se conduza de forma que todos vejam que você, mesmo com 30 anos de idade, você tem maturidade. Você tem maturidade. Entendimento e maturidade. Exatamente. Por ser jovem, para o costume daquela época, mas o que eu entendi aí é que, assim, o que Paulo quis dizer a ele, mesmo que as pessoas digam para você que pela sua idade, mas que não aceite isso, porque você, apesar da idade, você tem o entendimento e também tem a maturidade. Você tem a maturidade. Aproveitar tudo. Ele aproveite tudo ali enquanto ele tiver, que ele venha aproveitar tudo aquilo que ele estiver na presença dele ali, porque para todos verem que mesmo ele com 30 anos, mas ele já está no caminho da maturidade. Agora, como é que as pessoas iriam perceber que esse jovem pregador, esse jovem pastor, era um homem maduro? O texto sagrado diz assim: ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Só tem uma forma, Timóteo. Você tem que mostrar através do seu comportamento, através do seu equilíbrio, na sua relação com as pessoas. Você tem que ser exemplo no trato, a maneira como você, na palavra, no trato, na maneira como você trata as pessoas. Eu gosto, queridos, deixa eu ver aqui se é o capítulo 5, eu sempre cito esse versículo.
1 Timóteo, capítulo 5, ele fala assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Em todo momento, Paulo está dizendo: Timóteo, para você ser um homem maduro, você tem que mostrar isso pelo seu comportamento, pela maneira como você trata as pessoas, olhando as pessoas olho no olho, considerando os anciãos como seu pai, os jovens como seu irmão, as moças como sua irmã, as viúvas, as anciãs como sua mãe. É esse tipo de comportamento, de relacionamento que você vai desenvolver com as pessoas, que a igreja vai perceber, a comunidade, a sociedade judaica vai entender que você é um jovem habilitado para o ministério. Portanto, você é um homem maduro, porque o maduro é aquele que alcançou, na botânica, não sei se é a botânica que trata, na botânica trata das flores, das plantas, a ciência que trata das frutas, diz que uma fruta chega ao estado de amadurecimento quando sua semente está totalmente formada e ela tem condição de disseminar a sua espécie. Ela tem condição de disseminação. Se você trazer isso para a maturidade humana, você vai perceber que quando a gente chega num estado em que a gente pode transmitir alguma coisa para alguém, transmitir alguma coisa para as próximas gerações, transmitir alguma coisa para aqueles que estão sob nossa liderança. Então, nós alcançamos um estado de maturidade. E Paulo vai dizer, esse estado de maturidade, Timóteo, é notado pela maneira como você se comporta diante das pessoas. Portanto, você tem que ser o exemplo, o modelo. Queridos, olhe, você, pregador que está aí agora, jovem pregador que está aí agora, meu querido conferencista, aqui está o segredo de todo líder de sucesso. Eu vejo em nosso meio pessoas que ainda estão caminhando, ainda estão alcançando experiência, já pousarem como bambambam em alguns. E eu tenho percebido pessoas que têm toda uma experiência, toda uma maturidade, todo o conhecimento, se portarem como pessoas simples, pessoas humildes. Portanto, a nossa escola aqui, o nosso seminário, não tem o interesse a gente vai falar sobre isso aqui, sobre pregação, como se prega, como se comporta no púlpito, mas nós não estamos, a nossa maior preocupação aqui é o caráter do obreiro, é o caráter do líder, é o caráter do pregador. E um pregador tem que ter maturidade. Essa é uma característica inata ao... Outro dia o Bérico foi pregar lá em Recife, foi Recife? Aracaju. Lá o pastor Josemário, a quem a gente quer mandar a paz do Senhor, lá da igreja Igreja Remanescente de Deus. Então, o Bérico foi pregar lá. Então, por que essa igreja poderá chamá-lo novamente? Porque vai observar o seu porte, o seu comportamento, o seu nível de maturidade, a sua humildade diante da igreja. E é sobre isso que nós estamos tratando nesse ministério. Um líder maduro, em primeiro lugar, e aqui a gente vai encontrar algumas áreas importantes onde se percebe que o líder, que o pregador, ele é maduro. Primeiro, observando o seu nível de Bíblia. Hebreus, capítulo 5, vamos abrir a nossa Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus... Se você achou aí, Bérico,
antes de mim, leia aí, capítulo 5, versículos 11 e 12. É um texto que eu gosto muito de ler. Leia aí, por favor. Versículo 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos eis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, pelo tempo que vocês já estão na fé, vocês já deveriam ter alcançado a maturidade. Vocês já deveriam estar comendo alimento sólido. Mas eu tenho que dar a você leite porque vocês não amadureceram. Vocês não cresceram na Escritura. Ele disse, eu tenho aqui pontos, no versículo 11, ele disse, tenho coisas aqui de difícil interpretação, que eu queria passar para vocês, mas vocês se fizeram negligentes na palavra. E aqui está algo importante. Vocês não cresceram na palavra, vocês não amadureceram na palavra. Agora imagine um pregador que não amadureceu na palavra. Um pregador que ele não está pronto para dar alimento sólido para o seu público. Por quê? Porque ele mesmo não se alimentou de alimento sólido. Quantos pregadores, alguns professores chamam de dar comida enlatada. O que é comida enlatada? É a comida pronta, né? Você vai lá um homem solteiro, por exemplo, uma mulher solteira, ela não tem tempo, trabalha, faculdade, tudo. Então, o que é que ela faz? Eu vou lá comprar um enlatado, vou comprar o pronto, não é? Vou comprar o sachê disso, sachê daquilo, a latinha disso, a latinha daquilo, porque já está pré-cozido, já está praticamente pronto. Como é aquele macarrão que a gente come instantâneo? O miojo. Né? Vou comprar o miojo. É a comida pronta. Muitos pregadores estão dando à igreja a comida pronta. É aquilo que ele pega na internet, não é? Que ele ouviu no CD, que ele assistiu em um DVD. E dá. Agora, por que isso? Porque ele não comeu alimento sólido, ele não se alimentou da Escritura. Porque, amados, uma das coisas que vai ajudar a gente a crescer, a amadurecer, é o hábito da leitura da palavra de Deus. Me permita, pastor, o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Exatamente. Persiste em ler. Veja que antes de exortar e ensinar, é ler. Persiste em ler. Essa é uma área que o pregador precisa ser suficientemente maduro para ele poder passar esse alimento glorioso que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse alimento que restaura, que salva, que cura. Porque é necessário de dizer, queridos pregadores, que o que restaura a pessoa lá não são as minhas técnicas emocionalistas de pregador, de conferencista. É a palavra de Deus. Essa palavra que sara, que restaura o pecador, o homem que está na igreja, o salvo, o crente, ele é revigorado, ele é sarado pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês já estão há tanto tempo no caminho, lembrando que maturidade é o quê? É um processo. Maturidade se alcança com o tempo, mas o tempo passou e vocês não cresceram. Vocês não estão prontos para receber alimento sólido. Agora, imagine um pregador que não está pronto para receber alimento sólido, como ele estará pronto para dar ao povo alimento sólido? Então, um líder maduro, ele tem que mostrar que ele é maduro na palavra.
Você imagina, uma irmã falou para mim de em uma certa igreja, que a pessoa que estava conduzindo aquela igreja chegou para os irmãos e disse: irmãos, olha, não me pergunte nada sobre escatologia, porque eu não sei responder nada para vocês. É claro que escatologia, eu considero a escatologia dentro da teologia um terreno minado. Mas é sensível, você tem... mas aí é que está. Se é um terreno minado, se nem todos... se exige uma exegese mais apurada, mais aprofundada, então é aí que todo pastor, todo líder tem que se debruçar, tem que passar tempo. Tem um texto, não sei se é esse que você leu aí, de Timóteo, assim, medita nessas coisas. Paulo diz a Timóteo, medita... Como é que diz aí? Medita estas coisas. Por favor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Sim. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Olha, você não pode negligenciar isso. Um líder maduro, porque olha a palavra meditar. Meu irmão, para se meditar, leva-se o quê? Tempo. Meditação tem relação com o tempo. Ninguém diz assim, ninguém fecha o olho e pá, pronto, meditei. A meditação leva-se tempo. O Salmo 1, né, que é um salmo muito conhecido, diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a meditação requer tempo. E vai ser como plantar junto a um ribeiro de água, cujas folhas não caem. Vamos abrir um parêntese aqui, porque essa parte é muito boa. Ele diz assim: esse varão será como árvore. Vamos cá. Obrigado, irmão, por ter parado aí nessa parte, porque eu tenho algo aqui que é interessante. Esse varão que medita na palavra, ele será primeiro como árvore plantada. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro, sabe de quê? De estabilidade. Ele está plantado, ele tem estabilidade. Isso faz parte da maturidade. Segunda, domingo. No domingo eu estava em Santa Amaro, num certo lugar. Tinha um irmão que ele afastou e foi para o meio do pessoal drogado, se embriagando. E ele passou e me fez uma pergunta, me perguntou: irmão, poxa, eu sou todo ali, sentado ali, calado, quieto, e não tomou uma, não tomou outra. E porque ele, por uma bobagem que aconteceu com ele, mas a família, a esposa e tal, ele se afastou, porque você não estava plantado. Você tem uma palavra na Bíblia, no Salmo 1, se você apanhar todos os dias, você retorna lá do primeiro amor, da onde você parou, e começa lendo todos os dias, 365 dias, o Salmo 1. Você não vai mais sentar naquele caminho, não vai mais sentar, você vai se fortalecer na palavra. Ele ficou ali, ele soltando assim um mau cheiro de álcool, aquilo ali, eu insistindo ali.
falando com ele em cima dessa situação. Desse Situação texto de aqui. Deus, desse texto aí. Muito Eu bem. li para ele esse texto aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda do escarnecedor. E você vai ter o prazer de meditar de dia e de noite. Você vai ser próspero na palavra. Você vai crescer. Crescer. Glória a Deus. Então, ele é árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Cujas folhas, as folhas não caem. As folhas não caem. Isso fala de quê? Vitalidade. Tem vida. Fala de vitalidade. Tem vida. Dá o seu fruto. Ele dá fruto. Ele dá fruto na estação própria. Ele dá fruto, portanto, ele vai ser o quê? Produtivo, frutífero, produtivo. E tudo que fizer, prosperará. Então, ele vai ter o quê? Prosperidade. Prosperidade. Então, esse homem que se alimenta, que medita dia e de noite, que se alimenta da palavra, ele tem o quê? Estabilidade. Ele está plantado, ele está firme, ele não se abala. É uma característica do homem maduro, porque o homem maduro, ele não é levado, por isso que Paulo, nessa carta, Paulo diz assim, olha, não seja levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Você tem o quê? Você tem estabilidade, você está plantado. Pode vir o vento que for. Aí ele vai dizer, as folhas não caem, você tem vida. Você dá fruto, você é produtivo. E você prosperará em tudo que você fizer. Então, amados, o líder maduro é aquele que é criado na palavra e é aquele que, por ser criado na palavra, por crescer na palavra, por se alimentar na palavra, por gastar tempo com a palavra, ele vai ter maturidade suficiente para passar para o povo a palavra de Deus. Bem, maturidade, queridos. Vamos, como eu disse, o estudo sobre o caráter de Timóteo é um estudo que demanda tempo. Quando a gente começa a pensar quem era esse rapaz, por que Paulo confiou a igreja a ele? Paulo disse, você foi criado no ensino da palavra que veio de sua mãe, de sua avó, de sua mãe. Você é exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a sua mocidade, porque você tem características em você de um homem de Deus, de alguém que tem condição de conduzir o rebanho. Tudo isso mostrava que Timóteo era, portanto, um homem maduro e pronto para a obra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Você, meu querido jovem pregador, meu irmão conferencista, que o Senhor te abençoe. Que a sua maturidade seja adquirida não somente pelos anos que você vem nos pés do Senhor, crescendo processualmente nos pés do Senhor, mas que essa sua maturidade também seja adquirida pelo gosto que você tem, pela leitura, pelo estudo da santa palavra de Deus. Lembre-se que mais do que carisma, vale maturidade para o obreiro cristão, para o líder cristão. Que Deus te abençoe. Até o próximo Senop, com mais uma das características da maturidade do nosso querido irmão Timóteo. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de marcar pessoas que você sabe que gostam do ensino da palavra de Deus. E até a próxima semana aqui em nosso canal com mais um Senop, seminário para novos pregadores. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Queridos senopianos, vamos ao exercício da semana. A nossa primeira pergunta desta semana é: como você define maturidade? Como você define maturidade? Como você define maturidade?
A segunda pergunta dessa semana é: por que Paulo advertiu Timóteo? Por que Paulo advertiu Timóteo? Vamos lá? Advertiu Timóteo com aquela frase, Timóteo. Advertiu Timóteo com aquela frase: ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Minha letra é linda, né? E a terceira e última pergunta é: qual a primeira área do ministério, tá bom? Que eu falei aqui na área da família, não é, e tal, mas qual é a primeira área do ministério do pregador em que ele deve demonstrar maturidade? Qual a primeira área do ministério do pregador que ele deve demonstrar maturidade? Qual a primeira área do ministério do pregador que ele deve demonstrar maturidade? A terceira pergunta é, então, a primeira pergunta é: como você define maturidade? A segunda é: por que Paulo advertiu Timóteo com essa frase, ninguém despreze a tua mocidade? E a segunda é: qual a primeira área do ministério do pregador que ele deve demonstrar maturidade? Essas são as 3 perguntas para esta semana, e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.